Gente, essa é uma mesa que não é uma mesa radiônica, é uma mesa seletora de gráficos. E muitas pessoas estão perguntando como que usa essa mesa seletora de gráficos. Ela tem quantos gráficos? 8, 16, 4, não, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 39 gráficos. São os gráficos mais utilizados na radiestesia. São os gráficos mais utilizados na radiestesia. Para que ela serve? Exatamente para você selecionar se você vai atender o seu cliente e como. Gente, eu não consigo fazer isso, eu não tenho como fazer isso por causa da quantidade de pessoas que vêm até a mim, mas, inclusive, a nossa primeira professora de radiestesia, a minha e da Marli, ensinou a gente a fazer o quê? A ver se o cliente deve ser atendido ou não. Nós deveríamos escolher os nossos clientes. Deveria escolher os nossos clientes. Por quê? Cliente pode ser encrenca, gente. Cliente pode ser encrenca. O que, que nós chamamos de testemunho de radiestesia? Testemunho é um papel com nome e data de nascimento. Então, por exemplo, aqui eu fiz do Mário. Nome e data de nascimento. Existem outros Mários no mundo. Pode ser até que exista um Mário Saladino, porque afinal existe uma outra Renata Saladino, mas que nasceu dia 4/4 de 1978, só tem ele. Outras tantas crianças nasceram na maternidade, mas só ele tinha esse nome, essa data de nascimento. Testemunho é tudo que te identifica. Então, se ao invés de colocar a data de nascimento, eu colocar Mário, que mora na Praça Senador Antônio Teixeira Leite, é mais ou menos esse o nome? Uhum. Só tem um Mário que mora nesse endereço. Também é um testemunho. Se eu colocar o número do CPF dele, também é um testemunho. Renata, mas eu não tenho nada assim. Se eu colocar Mário Saladino, pai da Lorena Saladino, que eu saiba, ela só tem um pai. Então, testemunho é tudo aquilo que identifica a pessoa. Identifica a pessoa, já é testemunho. Você pode colocar Dona Maria, moradora da rua Carlos Chamberlain, 125. Já é testemunho. Renata, posso pegar o endereço a foto do Facebook? Já é testemunho. Hoje não tem por que você falar que não consegue um testemunho de uma pessoa. Renata, e se for o meu bichinho? Se for o meu bichinho, por exemplo, eu poderia colocar aqui, Sig, a minha gata. E a Sig nasceu dia 19 de setembro de 2023. Tem muitos gatos. Com o nome dela, que nasceu dia 19 de setembro de 2023, só ela. Mas eu também posso usar a unha, posso usar o pelo, posso usar a unha dela e passar. E tem gente com microfoninho. Tá mudo. Todo mundo colocando o microfoninho no mudo. Voltamos. Normal, gente, acontece. Então, esses são os testemunhos. Então, aqui eu vou fazer uma anamnese do que o Mário precisa. Primeira coisa, gente, aqui nós temos um contador com letras de A a Z,
e contando de 0 a 100. Quem nunca mexeu com pêndulo? Quem nunca mexeu com pêndulo? A primeira coisa que você precisa achar no pêndulo é esse ponto de vibração. Se eu ponho o pêndulo mais curto, talvez ele vibre, talvez não. Se eu ponho o pêndulo mais longo, ele não vai vibrar da mesma maneira. Esse daqui é um pêndulo de hematita. Então, por 20 anos de experiência, eu já sei que esse é o meu ponto de vibração. Esse é o ponto que o pêndulo responde para mim. E daí, quem nunca utilizou um pêndulo, vai convencionar o pêndulo. O que é convencionar o pêndulo? Vai conversar com o pêndulo. Pode convencionar círculo, horário, como sim, e círculo anti-horário como não. Na verdade, gente, o que você está convencionando é a tua cabeça para aceitar essa resposta. A partir do momento que eu convenciono, o pêndulo já responde sim ou não por mim. Primeira coisa que eu vou fazer, pegar o testemunho da pessoa no decágono e jogar o pêndulo fazendo o movimento de sim. O que isso se chama conexão? Não é necessário. Tem muita gente que usa. Gente, os meus alunos antigos dão risada. Não precisa fazer assim. Conecta, conecta, conecta. Pelos anjos do Senhor. Não, gente, não, 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 não. Jogou fazendo sim, conectou, pergunta de 0 a 100, quanto que o Mário Adriano está conectado? Tem que dar 100%. Tem que dar 100% conectado. A partir dele estar 100% conectado, eu faço o que se chama de anamnese. Eu posso fazer perguntas nesse contador. Então, por exemplo, eu posso fazer perguntas como: quantos gráficos Mário Adriano precisa para saúde? Nenhum. Ele é um poço de saúde. Meninas do céu, nem cárie no dente esse menino tem. Quantos gráficos ele precisa para o financeiro? Já veio aqui para 20 gráficos? Não. 2 gráficos? 2 gráficos. Daí eu vou usar a mesa e passar em cima de cada um dos gráficos, vendo qual que ele precisa para o financeiro. Ele já está aqui animado, pensando o que ele precisa para o financeiro. Ó, turbilhão com sol. Turbilhão com sol, ele me indica o quê? Que o Mário precisa ser mais visto. Eu pego um caderninho e vou anotando. Então, para o final. Ai, Renata, é só um tema? Não, eu posso perguntar vários temas. Então, para o financeiro, ele precisa de turbilhão com sol. Falou que são 2 gráficos, então eu continuo procurando qual o outro gráfico. Isso é de escolha tua. Você pode parar nesse momento e daí você já pode vir aqui e fazer perguntas. Tá, turbilhão com sol, quantos dias? Aqui, ó. Deu no número 8. 8 dias? 8 dias. Então, isso é de escolha. Eu, pessoalmente, prefiro pegar e procurar todos os gráficos antes. No entanto, tem gente que prefere, já que está procurando, já ver quantos dias. Então, eu parei aqui no turbilhão com sol. Eu continuo pesquisando. Desculpa, gente.
E quem está... Pronto. Normal. Voltamos lá. Continua aqui procurando qual que é o gráfico que vai liberar o financeiro dele. Às vezes, gente, pode ser alguma coisa que pareça que não tem muito sentido. Eita, gente, que deu aqui choque de retorno. Mário, alguém tá de olho no teu dinheiro, tem que mandar um choque de retorno para a pessoa que está de olho, tem que mandar de volta a vontade da pessoa de ficar com o seu dinheiro. Choque de retorno, gente. Choque de retorno, ele é um gráfico místico de quando algo está sendo enviado para você, e esse algo que está sendo enviado para você, ele faz o quê? Que você não receba, não tenha tudo aquilo que mereça. Pode ser um olho gordo, pode ser uma magia, pode ser alguma coisa. Então, para melhorar o financeiro do Mário, ele precisa do quê? Turbilhão com Sol, para quê? Para ser mais visto. E ele precisa do quê? Choque de retorno, porque alguém está jogando um olho gordo, alguém está jogando uma quisila, alguém está com inveja dele, por isso que ele não está sendo visto como deveria. E aí você vai fazendo a sua anamnese do cliente. E aqui você pergunta quantos dias precisa ficar no choque de retorno. Deu 3 dias. Choque de retorno é um gráfico muito rápido, gente. Muito rápido. Tem gráficos lentos e tem gráficos rápidos. A experiência, o tempo, conforme você for radiestesista, vai mostrar para você que tem horas que é pedido muita coisa, tem horas que é pedido menos coisas. Então, choque de retorno, só para informação de vocês, é um gráfico rápido. Choque de retorno é um gráfico que normalmente, quando pede, em 2, 3 dias ele já resolveu a questão. Por quê? Porque choque de retorno, na verdade, é um pantáculo. Deixa eu mostrar ele pertinho para você. Então, nós podemos separar, nós podemos fazer a anamnese do nosso cliente. Eu perguntei da saúde do financeiro. Normalmente, eu faço assim, físico. Quando a pessoa não vem para mim com nenhuma pergunta, eu faço físico, mental, emocional e espiritual. O que eu aprendi lá no comecinho, lá com a nossa primeira mestra de mesa radiônica, que foi a Carmen Nasvati, que estudou inclusive a Marli, é que esse era o básico do ser humano. O ser humano sempre queria estar bem fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Só que eu também coloco o financeiro, porque ninguém sem dinheiro é feliz no mundo. Quero ver uma pessoa sem dinheiro feliz. Mentira que é feliz. Vai olhar assim e falar: que bom, eu sou honesto. Ai, que bom ser honesto, mas vai ficar com uma vontade de comprar alguma coisinha e não conseguir. Então, a gente sempre verifica físico, mental, emocional, espiritual e financeiro. Então, nós vimos o físico e o financeiro do Mário. Será que o Mário precisa de algum gráfico pro emocional dele? Sim ou não? Não. Menininho bem equilibrado. E para o mental? Não. E para o espiritual? Aqui, ó, vem para o número 2, pedindo 2 gráficos. Então, queira ou não, Máriozinho, nosso querido atendente da loja Freia Mardol, está sob um ataque. Mário, deveria ter me contado, meu querido. Não deu tempo. Não deu tempo, não deu tempo. Então, espiritualmente, ele precisa de 2 gráficos.
Como eu ensinei, está conectado? Está conectado. Zezinho, eu estou usando um pêndulo egípcio de hematita. Ele é bem pesado. É uma pedra pesada. Eu gosto de usar os pêndulos negros porque quem tem medo de receber carga espiritual, quem tem medo de pegar alguma coisa do cliente, sempre deveria usar hematita, turmalina, obsidiana negra, porque eles já trabalham bem o telúrico, eles entram bem em contato o, com as coisas, então eles já fazem um trabalho de limpeza. Quando você usa um pêndulo de cristal transparente, que é uma coisa que vocês aprendem muito por causa o pessoal gratiluz, o pêndulo vai limpando e vai transmutando. Não, gente, mas ele não segura tudo. O que segura mesmo é hematita, obsidiana, turmalina negra, segura. Ele já não deixa chegar até você o que estava atrapalhando. Então, aqui vamos procurar de novo, lá no comecinho, qual que é o gráfico para São Mário Saladino. Então, eu venho aqui, tanto faz, gente, não precisa... Tem gente que sente tranquilidade em fazer assim, tem gente que sente tranquilidade em fazer assim. O importante é que você vai passar sobre os gráficos e você vai ter uma resposta de sim ou não, se esse é o gráfico que ele precisa. Quando ele achar o gráfico que ele precisa, ele vai fazer aquele redondinho bem forte. Como é uma questão espiritual, provavelmente vai ser um gráfico místico. Por enquanto, nós só passamos por gráficos mais levezinhos. Eu acho importante dessa placa, né, porque estão todos norteados, né? Tem alguns gráficos que vendem no mercado e até placas que vendem no mercado que não estão norteados. Isso é importante, gente. Outro dia uma pessoa veio me falar de cruz ansata, veio toda brava, a radiestesia não funciona. Eu falei, não funciona? Vamos lá, como é que você fez o gráfico? Você norteou? Precisava nortear, né? Você sabe o que é nortear um gráfico? Nortear um gráfico, colocar para o norte, colocar para o norte. Olha só, Mário, você está precisando de um tetragramatom? Mário, a coisa está pesadinha para você. Tetragramatom. Tudo indica feitiço, Mário. Choque de retorno, tetragramatom, feitiço. Algum grande amor seu quer você de volta, meu querido? É bem provável. E o desimpregnador, para tirar essa energia dele, desimpregnador. Babado, né, Lucilene? Vamos fazer as nossas apostas aqui. Vamos fazer as nossas apostas, o que aconteceu com o nosso querido atendente da loja Freia Mardol. Vamos, vocês são fogo também, né? Vocês também gostam de botar fogo no mundo. Eu venho até aqui, até o testemunho dele. Muita gente pergunta, Renata, por que tem um decágono aqui? Porque esse daqui não é o Mário, irmão da Renata, não é o Mário, atendente da loja, é o Mário Mário. Não importa o que eu penso dele, o que tem que ser captado aqui é a energia dele. Então, é captada a energia dele e colocada aqui. Porque a gente só imagina uma pessoa. A gente só imagina. A gente tem... O Adriano, eu começo o bolão, gente, vocês são fogo. Vocês são fogo, vocês não param mesmo. A gente só imagina uma pessoa. Então, eu venho até aqui e pergunto quantos dias o Mário precisa ficar no tetragramatom para ser
limpo do que foi enviado para ele. Gente, quando vem aqui até o 10 e volta, é porque chegou no 10 e vai vir 11, 12, 13. Eita, que foi babado mesmo. Quantos dias ele precisa ficar no tetragramaton? 10, 11, 12, 13. Quase cabalístico. 13 dias no tetragramaton. 13 dias. E quantos dias ele deve ficar? Gente bonita sofre. Pois a Magna está dizendo que você é bonito, meu querido. Bondade dela. Quantos dias no desimpregnador? 3 dias. 3 dias no desimpregnador. Mário, pega um tetragramaton e pega um desimpregnador para mostrar para as pessoas e explicar. Então, gente, a mesa seletora, ela é para isso. É para você selecionar o gráfico. Renata, não tenho o gráfico, não tenho o gráfico, mas eu tenho a mesa seletora, sim. Daí eu vou mostrar para vocês uma coisa, os radiestesistas, eles não gostam que a gente mostre assim, porém, todo gráfico vibra e pode ser usado. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Então, eu fiz uma medição, e se eu deixar o nome do Mário no tetragramaton, eu tenho que deixar 13 dias. Essa é minha análise pura. Agora, e se eu coloco, por exemplo, um cristal bem poderoso em cima? Se eu colocar aqui esse cristal. Eu meço novamente aqui, essa é a fluorita amarela. Quantos dias precisa ficar no tetragramaton com a fluorita amarela? 4. 4 dias. Então, vocês têm que aprender quais são os aceleradores de efeito. Então, teria que ficar 13 dias. Como eu tenho uma fluorita amarela e coloco em cima, fica 4 dias. Renata, não tenho fluorita amarela, não tenho gráfico, eu perdi, assim, só na mesa seletora já foi o dinheiro desse mês. Essa mesa pode ser usada como mesa radiônica? Pode. Eu coloco o nome aqui e eu coloco um cristal sobre o gráfico que eu quero utilizar. Eu coloco o nome aqui, eu coloco um cristal sobre o gráfico que eu quero utilizar. Só que não tem como eu comparar um gráfico 14 por 14 por um gráfico 5 por 5. Que aqui a proporção desse gráfico é 5 por 5. Então, matematicamente, aqui, essa energia, ela é 1/3 dessa energia. Então, eu posso usar essa mesa também, só que eu sempre vou ter que fazer a medição aqui. Quantos dias eu teria que deixar o Mário aqui para se limpar? 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 dias. Então, a mesa seletora, ela limpa lentamente. Lentamente. Então, por causa da proporção do tamanho do gráfico, teria que ficar aqui 21 dias. E se eu pegar um cristal super fantástico, poderoso, deixa eu colocar aqui essa sodalita, esse obelisco de sodalita enorme, e põe aqui. Vocês precisam aprender sobre aceleradores. O gráfico está pequeno, o cristal é grande. Quantos dias vai ficar? 9 dias. 9 dias. Então, sempre é sobre o material que você usa.
Sempre é sobre o material que você usa. Sempre é sobre a proporção do material que você usa. Então, sim, você pode usar essa mesa seletora. Eu posso matar tudo aqui na mesa seletora. Eu não vi que ele precisa de um turbilhão com sol? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o nosso quartzo cereza, que tem a vibração do vermelho. Vou colocar aqui no turbilhão com sol. Ah, Adrien, o Mário já falou que é para eu separar para você o quartzo cereja. Aqui, ele precisa de um choque de retorno. Choque de retorno, uma pedra escura, preta. Choque de retorno, eu posso pegar aqui essa ponta de obsidiana e colocar aqui no choque de retorno. Ali já está o nosso tetragramaton. Ele também precisa de uma pedra poderosa ali no desimpregnador. Deixa eu pegar aqui, pegar esse Super 7, colocar aqui. Aqui, ó. Eu montei como se fosse uma mesa radiônica. Eu montei para o Mário essa mesa seletora. Essa mesa seletora. Daí são gráficos diferentes, com tamanhos de cristais diferentes. Por exemplo, aí eu vou ter um pouquinho de trabalho. Por exemplo, quanto tempo essa mesa vai ter que ficar montada? 7, 8, 9 dias. 9 dias. Então, eu ficaria com esse material parado 9 dias. Parado 9 dias. Sendo que são cristais diferentes e são gráficos diferentes. Então, eu teria que vir aqui e perguntar uma vez por dia: devo desmontar esse daqui? Sim ou não? Devo desmontar esse daqui? Sim ou não? Esse daqui, sim ou não? Por quê? São gráficos diferentes, com potências diferentes, que estão montados no mesmo lugar. Então, é diferente da mesa radiônica, porque quando a gente faz a mesa radiônica, é um padrão. A mesa radiônica vai dar só ali. Daqui a 3 dias você desmonta. Se você usar a mesa seletora de gráficos e for usar os gráficos da mesa seletora, você vai ter que trabalhar separadamente, gráfico por gráfico. Vocês entenderam essa parte? Aí teria que ter um olho no gato, outro no peixe. Aí teria que ter muitas mesas. Sim, sim. Ou você escolhe, ou você teria que ter os gráficos. Por exemplo, aqui eu tenho o desimpregnador, aqui eu tenho o tetragramaton. Daí eu pego e monto o tetragramaton e monto o desimpregnador para ele e eu fico com a mesa livre. Fiquei com a mesa livre, já posso atender outra pessoa com a mesa. Eu já vou poder atender outra pessoa com a mesa, porque eu fiquei com a mesa livre. Outra coisa, no total, eu fiz um diagnóstico aqui com o Mário de 4 gráficos. Renata, você não fala que só pode usar até 3 gráficos com a pessoa, mas veja só, eu fiz um diagnóstico de 2 gráficos para o financeiro e 2 gráficos para o espiritual. Posso usar? Posso montar os 4, porque são temas diferentes. Se o tema é diferente, eu posso montar o gráfico. Se eu estou montando um gráfico para o financeiro, outro gráfico para o amor, outro gráfico para a saúde, eu posso montar os 3, porque são temas diferentes. Então, o tema é diferente, eu posso mudar o gráfico. Aceleradores de gráfico. Aceleradores de gráfico. Então, mostrei para vocês. Eu mostrei para vocês
que se eu pego a mesa aqui e eu monto, por exemplo, desimpregnador, ponho lá o nome do Mário e ponho o cristal. Daí eu venho aqui e pergunto quantos dias tem que ficar o desimpregnador com o nome do Mário e o cristal? 5 dias. Dá para acelerar mais ainda? Renata, sou a jato. Quero acelerar mais ainda. Quero que isso daqui dure horas, dure minutos. Eu vou usar o quê? Aqui. Eu vou pegar o nosso gráfico. Vou colocar aqui no nosso teleirradiador. Vou colocar o nome do Mário. E vou medir de novo. E com o teleradiador? Quanto tempo que o Mário precisa ficar com o gráfico montado? 2 dias. E se eu colocar um teleradiador e um cristal? Quanto tempo precisa ficar montado? Não dá em dias. Quantas horas? 6 horas. Em 6 horas, o teleradiador com o cristal, em 6 horas, mata o desimpregnador. O desimpregnador que na primeira anamnese, a primeira medição que eu fiz, teria que ficar 3 dias. Então, eu troco 3 dias por 6 horas. Sempre é sobre o material. Sempre é sobre se você tem pressa ou não tem pressa. Então, tira o teleradiador, deixa só o cristal, 2 dias. Deixa sem cristal, 3 dias. Vai usar aqui a própria mesinha e colocar um cristalzinho pequeno aqui, um que faz a medição. Dá quantos dias? 7 dias. Então, sempre é sobre o tempo, gente. Sempre é sobre quanto tempo você tem para perder, sobre quanto tempo o cliente tem para perder. Então, sempre vocês me perguntam, eu cuido de câncer, eu cuido de doença. Quando eu vou cuidar de doença, eu uso teleradiador, eu uso o gráfico, eu ponho o nome, eu coloco o Vogel, eu coloco o problema do estômago e a selenita laranja é o melhor que tem para saúde. Pronto. Então, sempre é sobre que material você vai usar. Quanto mais elaborado o material, Renata, precisa, funciona se eu não colocar nada disso? Funciona. Mas quanto tempo você tem? Quanto tempo o teu cliente tem? Quanto tempo ele pode esperar para ter o problema dele resolvido? Se o que ele tiver dor de cotovelo porque perdeu a namorada, amor, eu deixo esperando. Eu deixo esperando para deixar de ser carente, para pensar no que foi que fez. Se a questão for saúde, eu uso ferramentas. As ferramentas sempre são para aumentar o resultado. Vocês entenderam? Deixa eu ver. Perguntas? Qual pedra é bom para ajudar a curar o câncer? Olha, no caso de câncer, eu vou indicar que seja pedra, não seja cristal. E qual que é a diferença de pedra e qual que é a diferença de cristal? Cristal é isso. Cristal é quartzo. Cristal é silício. E pedra, selenita, calcita, porque elas têm uma alta absorção. Sodalita, em geral, segue a linha das pedras que terminam com ita.
porque elas são calcárias, elas têm uma grande quantidade de cálcio, elas absorvem, elas puxam. Muitas delas vão quebrar durante o tratamento do câncer. Muitas vezes o pessoal chega e fala, jaspe, que ela é bem sólida e ela é uma pedra. Ela é uma pedra, ela não é exatamente um cristal. Porque o cristal ele é um ótimo emissor. As pedras elas são ótimas para absorver. E quando você absorve, é como se você jogasse farinha onde está molhado. Aquilo ali vai puxar, vai puxar. E também, quando a gente fala sobre doenças, gente, a gente fala sobre sentimentos. O câncer, ele é uma não compreensão. O câncer, segundo Viana Steibel, segundo Val Capelli, o que é o câncer? Você passou por um choque mental ou um choque emocional, você não compreendeu aquilo, e daí o teu corpo pegou um pedaço seu e começou a replicar aquele pedacinho, começou a multiplicar, porque você precisa ser grande para você sobreviver ao que você passou. E daí o que acontece? É um órgão inerte se multiplicando dentro do próprio órgão que já funciona, e um vai estourar com o outro. Então, você precisa parar aquela multiplicação de célula. Então, você precisa absorver. Aqui, específico na cabeça, selenita. Selenita é uma criança de 5 anos. Precisa tratar a mãe, não vá por uma visão espírita, kardecista, que vai falar que é karma da mãe, é karma da criança, é dívida do passado. Isso daí explica, isso daí é uma explicação torpe. Explica jogando a culpa em quem está doente, ou jogando a culpa em quem cuida. Não vá por aí. Tem que tratar a mãe, e essa criança aí, ela muito pequenininha, ela absorveu as frustrações da mãe, ela olhou ali, ela não entendia o que ela estava vendo. Pode ser uma mãe super emocional, pode ser uma mãe que chora muito, pode ser uma mãe que ou segura muito, e a criança estava olhando ali, e a criança, até uns 5, 6 anos, ela não se diferencia dos pais. Ela não se diferencia dos pais. O pai é uma extensão dela, a mãe é uma extensão dela. Então, a criança estava olhando o que estava acontecendo com a mãe e estava se sentindo culpada. A minha mãe está sofrendo por minha causa, ou está sem tempo por minha causa, ou a questão é comigo. Então, tem que absorver muito o que a criança sentiu. Então, você vai trabalhar selenita, porque é inconsciente. Porque uma criancinha bem pequenininha, ela nem entende o que ela está vendo. Então, é um trauma inconsciente. É inconsciente, você vai usar selenita. Pode usar também pedra da lua, pode usar pedra da lua, pode usar calcita. O pessoal quer fazer alguma pergunta? Vocês querem aproveitar, que daqui a pouquinho a gente já vai começar o bazar. Então, eu vou encerrar a aula. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Aproveitar que eu estou aqui, que eu ando sumida. Ali, até uns 5 anos, a criança ela não se diferencia dos pais até os 4. Quando chega nos 5, ela começa a se diferenciar dos pais. É a idade que ela vai para a escolinha, que ela deixa de achar... ela deixa de achar que tudo é pertencente e que ela começa a diferenciar. Daí ela começa a diferenciar, ela está pronta para a socialização. Nenhuma criancinha devia ir para a escolinha antes dos 4, 5 anos, gente. A gente sabe que é uma condição social
porque a mãe está trabalhando e tal, mas não devia, porque a criança vai confundir o pai, a mãe, a tia da escolinha, a avó, todo mundo é ela, todo mundo é ela. Daí nós estamos aí com uma geração de jovens confusos e sem personalidades, porque foram criados por diversas pessoas ao mesmo tempo e absorveram diversas coisas ao mesmo tempo. Eu queria muito que a sociedade permitisse que a mãe pudesse dar foco para o filho. Isso não é sobre machismo, não é sobre feminismo, não é sobre dinheiro, é sobre psicologia. Os pêndulos que eu falei no começo. Gente, é assim. Eu pensei que vocês não iam perguntar, deixa eu pegar. É sobre absorção. É sobre absorção. Quando você tem um pêndulo de hematita, de obsidiana negra, que é uma pedra dessa cor aqui, essa é uma obsidiana. Quando você tem um pêndulo de turmalina negra, ele já trabalha com energia telúrica, ele já trabalha com energia pesada, ele está relacionado com chakras de baixo, plexo solar, sexual. Então, ele trabalha, ele mede tranquilamente coisas como feitiço, magia, doença, sem passar para você. Ele já está absorvendo quando ele está medindo. Quando a gente aprende com o pessoal muito gratiluz, a gente aprende a fazer com esse pêndulo aqui, que é de cristal. Porque ele vai transmutar, ele vai limpar, mas dependendo do que você trabalha, ele vai quebrar em uma virada de pêndulo. Eu já vi uma pessoa fazer virada assim, o pêndulo, pum, quebrar. Porque ele transmuta, ele limpa. Mas dependendo do que você pegar, principalmente em caso de saúde, ele é praticamente descartável. Quando eu comecei, um pêndulo de cristal não durava nem um mês para mim. Então, se você usar de pedras, as pedras pretas, e se você tem medo de feitiço, tem muita gente que vem fazer radiestesia, mas tem medo de feitiço, tem medo de pegar demanda. Para começar, gente, você só pega se você for uma pessoa muito sensível. Se você for uma pessoa ou medrosa, ou sensível ou medrosa, que seja. Ai, ai, ai. Sabe a criança que vai encostar na panela com medo de se queimar? Ela já se queimou. E o de madeira, esse daqui é um egípcio de madeira. O de madeira, ele é praticamente perene. O que é perene? Para sempre. Eu sou radiestesista desde 99, 26 anos. Eu quebrei um de madeira. Um. Porque eu estava lidando com outra bruxa. Eu estava perguntando sobre outra bruxa e ela devia ter algum feitiço de invisibilidade. O pêndulo não me respondia. Eu falava, vai responder sim. O pêndulo quebrou. Foi a única vez que um pêndulo de madeira quebrou. Pêndulo de madeira, ele não quebra. Ele não quebra, ele vai escurecendo. Aqui você tem uma madeira relativamente clara. Ela vai ficando escura até ela ficar pretinha. Mas o pêndulo de madeira não quebra, não quebra. Ele absorve todo o impacto. Pêndulo de madeira é um dos mais inertes que a gente tem. O que é inerte? Inerte quer dizer, ele vê energia boa, energia ruim, energia de feitiço, energia angelical, e ele funciona do mesmo jeito ali, como se todo mundo fosse igual. Ele não diferencia. Deixa eu ver aqui as perguntas. Hematita obsidiana negra e turmalina negra. O de madeira é muito bom. Pêndulo de madeira tem que ser limpo. Após atendimento, geralmente coloco no decágono por 15 minutos. Gente,
Eu não sei, eu estou vendo agora muita confusão entre decágono e desimpregnador. Desimpregnador. Decágono é o seguinte, tá assim, decágono passei o nome do Mário no decágono, decágono não limpa, decágono tira o pó. Decágono tira o pó. Você põe o nome do Mário no decágono para quê? Para ser o próprio Mário. Mas você não limpou os traumas dele, você não limpou ziquezira, você não limpou falta de sorte, você não limpou mal olhado, você só deixou a pessoa na essência dela, mas com todos os problemas que ela tem. Limpeza é desimpregnador. Limpeza é desimpregnador. Então, se eu ponho um pêndulo no decágono, eu estou falando pêndulo, você é um pêndulo, ele vai olhar para mim e falar, sou, por quê? Está me confundindo? Sou um pêndulo. Se eu tenho um pêndulo e eu acho que o pêndulo está cheio de energia, porque a minha cliente namorou 10, ficou com 5, brigou com 3, eu ponho o meu pêndulo no desimpregnador, porque daí vai tirar toda a energia que não pertence ao pêndulo. Então, você usa o desimpregnador. Eu estou vendo confusão. Vem vindo gente que confunde o decágono, o desimpregnador. Limpeza é sempre desimpregnador, gente. É desempregnar daquilo que não pertence ao outro. Deixa eu ver mais alguma pergunta. Gente, eu vou parar aqui, porque já é 13h58, e todo mundo vai para o bazar, que eu vou mostrar todas as pontas que eu já mostrei aqui, e muito mais. E hoje, dia de promoção, na compra de um gráfico, você ganha o quê? Ganha um cristal, pode ser quartzo, pode ser ametista, pode ser quartzo rosa, pode ser quartzo verde, ou então a nossa querida lápis lazuli, tamanho pequenininho, mas poder imenso, que vocês já conhecem. Então, todo mundo para o bazar agora, tá bom? Beijo para vocês, até logo.